Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Aqui é Saman, aqui no meu canal Histórias da Humanidade. Pessoal, vocês aqui, poucos inscritos aqui no meu canal, que estão aqui assistindo o vídeo desse canal História da Humanidade. A gente vai estar falando mais uma vez sobre a queda do Império Romano, que aconteceu do Ocidente. E como foi a queda do Império Romano foi que caiu do Ocidente? Nesse texto eu vou explicar para vocês. Vou estar fechando esse vídeo dessa história de Roma. Por que eu quero explicar esse assunto? Para fechar esse assunto do Império Romano, eu queria que vocês assistissem com calma, prestassem muito bem atenção, para ver o que estou falando, porque eu não sei por quanto tempo as pessoas vão se inscrever no meu canal, porque para ver se eu estou interpretando bem, né? Porque sou história, que você é professor de história, né? Para falar muito bem aos meus alunos, da aula, né? Então, pessoal, a gente vai estar comentando como foi a queda do Império Romano. Anteriormente, a gente falamos sobre o Império Bizantino, onde o Império Bizantino nasceu no meio do Império Romano, que estava no meio da cidade chamada Constantinopla, na qual que a Constantinopla ficou muitos séculos, assim, ficou quase 11 séculos. Aí veio a invasão dos turcos otomanos no ano de 1453, onde teve a cidade ruinada e depois foi fundada pela cidade chamada Istambul, né? Então, e nesse contexto a gente vai estar comentando a história de Roma aqui no final do vídeo. Mas antes eu quero que vocês se inscrevam no meu canal. É só você ativar o sininho, né? Para você ficar bem atento à postagem de vídeo que eu vou postar nos próximos dias. Então, bom, pessoal, voltando a esse assunto, o que foi que aconteceu com a queda do Império Romano? O que foi que Roma estava com o reino, estava com o governo arruinado? Nesse vídeo, Roma foi uma cidade, que Roma ainda existe, né, pessoal? Que Roma existe, né? Que é a capital da Itália. Roma foi um império baseado lá no ano de 27 a.C. E foi quando que começou a ter os imperadores de Roma. Foi quando que teve a política, teve o poder de Roma, porque Roma estava dominando os territórios. É isso que aconteceu, e principalmente a cidade de Jerusalém, onde foi a cidade de Davi, né? A cidade de Davi, né? Então, nessa imagem aqui, pessoal, a imagem dos monumentos da cidade de Roma, que é a cidade do Ocidente, aqui, ó. Aqui está tudo em ruína, ó. Olha que a cidade ficou em ruínas aqui, ó. Aqui fala sobre aqui a degradação da queda do Império Romano aqui, ó. Dessa cidade que ficou em ruínas. Então, vamos ler aqui como foi que aconteceu. A desagregação do Império Romano também é conhecida como a queda da parte ocidental do Império. Foi resultado de uma crise que se instalou a partir do século III depois de Cristo. Porque a crise foi gerada pela falência que os romanos estavam querendo impostos, estavam querendo
o trabalho, estava querendo tipo de propriedades, as propriedades que a Roma estava precisando. Então foi isso que no ano de 476, ou seja, no ano de 476 estava em decadência o Império Romano do Ocidente. E foi aí que o imperador Rômulo Augusto estava. Ele era o último governador, quer dizer, o último imperador de Roma. E ele não tinha como assim controlar a crise financeira, a crise econômica da cidade de Roma. E foi aqui que o Rômulo Augusto ele era o imperador. Espero que vocês já ouviram falar da história dele. O imperador Rômulo Augusto ele teve possibilidade de controlar esse império. Aí no ano de 476, pessoal, o imperador Rômulo Augusto ele teve seu cargo de imperador destituído. Ele foi destituído porque por conta das invasões dos líder chamado Erulus Odoacro, que comandou a invasão de Roma. Aí foi isso que aconteceu nessa história. Agora bora ler dessa história aqui, ó. Começando daqui, ó. Aqui começa. O Império Desagregação. Pera aí, deixa eu ver aqui. Isso aqui não, isso aqui é o Império Bizantino. Vou ler aqui. Desagregação é o termo que os historiadores utilizam para explicar a queda do Império Romano, que aconteceu em 476, quando o último imperador romano Rômulo Augusto foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Erulo. A parte ocidental do império foi ocupada pelos germânicos, e a parte oriental continuou existindo sob o nome do Império Bizantino. Bom, pessoal, o Império Bizantino, quando eu falei no vídeo anterior, ela foi fundada no meio do Império Romano do Oriente, que foi da cidade de Constantinopla, que foi fundada pelo Constantino. E aí o Império Bizantino foi uma das cidades, foi um império que foi permanecendo do Oriente. E foi aí que começou dessa história do Império Bizantino, meio do Império Romano. Aí, muitos anos mais tarde, vem a crise do Império Romano, que é essa leitura que a gente vamos ler aqui, ó. A crise do Império Romano. Aqui vai dizer assim: a crise do Império Romano iniciou-se a partir do século II e III depois de Cristo. Marcaram esse período a crise econômica, a corrupção, os sucessivos golpes e assassinatos realizados contra imperadores e, como elemento final, as invasões germânicas. O século III foi marcado por uma grande sucessão de imperadores, que evidenciou a instabilidade desse período, pois em um período aproximado de 50 anos, o Império Romano teve cerca de 16 imperadores, muitos deles mortos após conspirações. Olha, nesse caso, quando o Império Romano já estava em crise, os imperadores de Roma estavam sob o governo. Todos deles já estavam conspirando alguma coisa assim, algo típico para evitar a crise financeira de Roma. Os imperadores estavam
iniciando assim, fazer uma conspiração para acabar com o império, acabar com não sei o que, não sei o que eles estavam falando. Mas conspiração, se você for procurar lá no significado da palavra conspiração, eu tenho até um celular aqui. Aí você procurar a palavra o significado da palavra conspiração, vocês procurem lá no dicionário online o que é conspiração. Aí vai dizer assim, o que é conspiração? Conspiração tem um significado muito importante aqui. Não é teoria da conspiração que os YouTubers falam, né? Agora, conspiração. Olha o significado da palavra aqui. Trama contra o chefe de Estado ou os principais do governo. Ou seja, a pessoa que pode tramar contra o rei, pode tramar contra o presidente, tramar contra... pode até tramar contra o chefe militar, outras coisas que as pessoas podem até conspirar, né? Criar uma conspiração, né? Dentro de um segredo. Então, tem um exemplo que quando os imperadores eles fizeram uma conspiração entre eles, né? Porque todos os imperadores que estavam governando, ou seja, as pessoas que estavam que estão realizando, ou seja, deixa eu ler aqui de novo aqui para vocês entenderem. O século III foi marcado por uma grande sucessão de imperadores, que evidenciou a estabilidade desse período, pois, em um período aproximado de 50 anos, o Império Romano teve cerca de 16 imperadores, muitos deles mortos após conspirações. Olha só, que muitos deles morreram, né? Porque, a não ser se eles tinham participado da teoria da conspiração, não é? Da conspiração, né? Porque as pessoas estavam tramando contra os imperadores, né? Aí depois eles realizaram corrupção, assassinatos, outros tipos de golpes, né? Golpes que realizaram para fazer com que Roma entrasse em crise, né? Crise de governo, né? Governo econômico, outras coisas assim. Além disso, o fim da expansão do territorial romano afetou fortemente a economia. A partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território conquistado. Isso afetou diretamente o sistema escravista, que era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra levados ao império como escravos. A crise do sistema escravista foi ampliada na medida que os povos conquistados recebiam o direito à cidadania romana. Esse contexto desencadeou uma crise econômica em razão da diminuição da produção agrícola e do encarecimento dos alimentos. O encarecimento dos alimentos gerou fome, revoltas, aconteceram em determinadas regiões. Além disso, esta crise econômica afetou diretamente a manutenção dos exércitos localizados nos limites, às fronteiras do Império Romano. A crise econômica resultou na diminuição do contingente militar romano, e assim as fronteiras tornaram-as vulneráveis aos ataques estrangeiros. As fronteiras sempre foram ameaçadas por povos estrangeiros, mas a partir do século II essa ameaça acentuou-se e no século V tornou-se insustentável com o fluxo migratório dos germânicos. Os povos germânicos eram chamados de bárbaros pelos romanos por não compartilharem a mesma cultura e por não falarem latim.
Eles habitavam regiões ao norte e leste das fronteiras do império, que era chamado de Germânia, pelos romanos. Além disso, parte dos povos germânicos, em suas maiorias pagãos, converteram-se ao cristianismo arianistas, que havia sido condenados pela Igreja Católica como heresia. Isso contribuiu para que a rivalidade entre os romanos e germânicos aumentasse. O arianismo era uma interpretação teológica do cristianismo que negava a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, interessante que os povos germânicos eles tinham eles eram chamados de bárbaros, né? Então, os povos germânicos eles eram os inimigos de Roma, quer dizer, inimigos contra Roma, porque os germânicos eles estavam fazendo uma cultura da igreja, né? Ou seja, cultura da religião, que se aí depois a maioria dos povos germânicos era maioria pagãos, quer dizer, eles eram pagãos, porque eles não adoravam o cristianismo, né? Eles não adoravam o cristianismo, eles adoravam o chamado converter-se ao cristianismo chamado arianista. Você sabe o que é arianista? Vou procurar aqui um significado aqui na internet, que é no meu celular, ó. Para não sair desse site aqui, tem uma leitura de estudo, né? Significado da palavra arianista. Arianistas. Olha só, pessoal, olha o significado que vai dizer. Pessoa que crê na doutrina do arianismo ou é favorável a ela. Porque tem da entidade, né? Entidade, né? Arianismo. Bom, pessoal, continuando a leitura aqui, as invasões germânicas em geral são explicadas pelo esfriamento climático e pelo aumento populacional, e que criou uma necessidade por melhores terras para garantir sobrevivência. Por esta razão, parte do Império Romano, Gália e Península Ibérica já havia sido invadida desde o século III. O principal motivo levantado pelos historiadores para explicar a grande migração germânica do século V foi a chegada dos hunos, um povo nômade que havia migrado desde as estepes da Ásia Central. Por onde chegava, os hunos trazia pânico e muitos povos escolhiam fugir da presença huna. A chegada dos hunos causou a migração de dois povos para as terras ocidentais do Império Romano, ostrogodos e burgúndios. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos e a partir daí uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Alanos, suevos, vandalos, alamanos, jutos, agros, saxões, hunos, francos, etc. Todo esse povo, ao perceber o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se terras e criaram-se novos reinos. Muitos deles foram absorvidos por outros a partir da guerra. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Erulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos que originaram as nações modernas da Europa. As transformações que aconteceram nesse processo resultaram na formação dos características que definiam a Europa do auge do período medieval.
Olha, Roma até agora, ou seja, Roma que começou a governar no ano de 27 até o ano de 476. Se vocês forem calcularem a, se vocês forem calcularem o ano, dá para perceber por quanto tempo o Império Romano ficou. Porque o ano que começou no ano de 27 a.C. do governo, né? E que foi governado até no ano de 476 do Ocidente. Aí, nesse caso, Roma foi governada pelo último imperador Rômulo Augusto. E nesse caso foi governado pelo último imperador de Roma, que foi chamado de... esse daí foi meio que eu falei, né? Se for calcular assim, 27 menos 476, foi 449 anos de império. E foi daí que foi quase 450 anos, pessoal. Que Roma estava governado pelos imperadores. E foi daí, pessoal, a história de Roma foi concretizada quando teve o cristianismo, onde os cristãos morreram muitos, aí até que veio Constantino. Aí Roma passou por uma crise militar, passou por uma crise financeira, crise de governo, e foi daí que aconteceu, pessoal. O Império Romano, que foi governado do Ocidente, muitos deles que estavam governando do Ocidente estavam... Assim, foi um dos últimos imperadores governados, era ele mesmo, o Rômulo Augusto, o mesmo cara que foi amamentado pelo cão, né? Ou seja, aquele cão tem aquela imagem a imagem que se chama Rômulo e o Remo, que foi amamentado pelo cão, né? Que é aquela estátua que tem nos dias de hoje lá em Roma. Pessoal, nesse final quando acaba o Império Romano do Ocidente, ele já vai iniciar o processo que se chama a Idade das Trevas. O que é a Idade das Trevas? A Idade das Trevas é que vai concretizando, que é início da Idade das Trevas. Ou depois que o Império Romano tem seu império caído no ano de 476, ele começa a entrar pelo início da idade, sai da idade antiga e entra pela idade medieval. Olha nesse assunto que vamos falar aqui, ó. Olha só esse assunto que vamos falar, período medieval, que é conhecido como Idade Média. Olha só, Idade Média que é conhecida, ela começa no ano de 476 que vai até no ano de 1453, mesmo ano que tem a queda a queda de Constantinopla, que é dominada pelos turcos otomanos. Aí, aqui pessoal, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a gente vamos estar comentando sobre a Idade Média, feudalismo, influência da igreja, cruzadas. Aí que começa o assunto que vamos iniciar no próximo vídeo. E esse próximo vídeo, pessoal, a gente estamos falando quem foi a Idade Média, quem foi camponeses, quem foi a igreja, quem foram os senhores da Idade Média, como é que foram a equitação das coisas. E nesse assunto, pessoal, a gente vai estar estudando, comentando esse vídeo, como começou a Idade Média e como teve alta ou baixa e baixa Idade Média. Aí nesse assunto vamos estar comentando depois que Roma caiu, ó. Aqui, ó, estamos comentando aqui, ó.
estudando esse assunto aqui, ó. O fim da Idade Média, principais acontecimentos. Aí vamos estar falando num vídeo bem muito longo para a gente comentar sobre a história dos senhores medievais. Agora, voltando no assunto do fim do Império Romano, na queda de Roma, os romanos estavam se concretizando, pelo qual que o último imperador foi governado, foi Rômulo Augusto. Ele foi um homem que foi capaz de resolver vários problemas da crise econômica, crise política, porque naquele tempo Roma era governado pelo imperador, né? Imperadores assim, né? Então, pessoal, olha só quais foram as principais causas do fim do Império Romano. Olha só o que vai dizer assim, principais causas do fim do Império Romano. Primeira coisa, olha que vou ler aqui para vocês. O regime de governo de Roma mudou de república para o Império com Júlio César no século I a.C. No entanto, apesar de ter se proclamado imperador, César manteve-se algumas instituições da república, como o Senado. Nem todos os imperadores, porém, respeitaram o poder dos senadores. Isso acabou por gerar mais atritos entre a classe política e os militares. À medida que o império se expandia, ficava cada vez mais difícil controlar os generais e os governadores da província. Não devemos esquecer que o Império Romano chegou a ter 10.000 quilômetros de extensão, com territórios no norte da África, Oriente Médio e Europa Central. Assim como ótimo exército nas mãos, alguns generais se rebelaram contra o poder central, mergulhado o Império em guerras civis. Olha, as disputas internas, ele começa falando que tinha até um regime do governo de Roma. Que o regime, sabe que regime? Regime é aquele negócio quando tá na briga pelo poder e na briga pela República de Roma. Por exemplo, aqui no Brasil, eu vou contar para vocês. Por exemplo, o Brasil, ele era governado pelo Dom Pedro I. Depois foi para Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele foi um imperador do Brasil, né? Foi do Brasil. Eu vou contar para você a outra história. Dom Pedro II, ele governou no ano de... começou a governar por 5 anos, né? Se eu não me engano, foi no ano de 1831, né? Foi no ano de 1831, tá certo. Aos 5 anos, com Dom Pedro I, ele deixou Brasil e foi viajar para Portugal, que deixou seu filho governar. Aí, 9 anos depois, quando Pedro já tinha 14 anos, Dom Pedro I, né? Quer dizer, Dom Pedro II. Ele já tinha a maior idade de governar o país. Aí, nesse tempo, Dom Pedro, muitas pessoas não queriam que Dom Pedro II governasse depois disso. Aí foi governado no ano de 1840 até o ano de 1889. Assim, o Brasil já estava prestes a ter uma república. República do Brasil. Aí veio o que? Veio quem? Veio a Deodoro da Fonseca, que deu início da República. Peraí, desculpa que eu apaguei sem querer. Aí o Deodoro da Fonseca mandou a família de Dom Pedro II se eles fossem exilados para o Brasil, para outro país. Assim, é a mesma coisa de Roma, pessoal. Que houve disputas internas. Você sabe o que é disputas internas, né?
É, o que é um regime? O regime é o conjunto que dá instituições políticas por meio dos quais um Estado se organiza de maneira a exercer seu poder sobre a sociedade. É, é porque o regime ele significa organizar a maneira de exercer o poder político, como eu falei no começo do vídeo. Então, porque o César estava brigando para ser o governador de Roma, para ser republicano, né? E foi por isso que Roma estava querendo ser a república. Segunda, invasões bárbaras. Os bárbaros eram aqueles povos fora do território imperial que os romanos não conseguiram derrotar e ocupar as terras. Alguns deles, contudo, participavam das batalhas junto ao exército romano, e outros chegaram a integrar o próprio exército imperial. Devido às disputas internas e à crise econômica, o exército romano perdeu muita da sua eficiência. Assim, os bárbaros conseguiram derrotá-lo e expandir o território pouco a pouco. Os chefes bárbaros, entretanto, faziam questão de conservar várias instituições romanas, e muitos se convertiam ao cristianismo, a fim de poder serem aceitos pelos antigos romanos. É interessante notar que os bárbaros acreditavam que eram os herdeiros do Império Romano e não seus destruidores. Ou seja, porque mesmo sendo inimigos de Roma, os bárbaros eles acreditavam que eram herdeiros do Império Romano, né? Ou seja, da briga pela batalha, da espada, todas as coisas que os bárbaros faziam, né? Terceira coisa, divisão entre Ocidente e Oriente. Aí que começa a divisão entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, né? Que vai dividindo, né? Uma das medidas tomadas para melhorar a administração imperial foi dividir o Império Romano em duas partes por volta do ano 300 depois de Cristo. A parte ocidental vou ver aqui. A parte ocidental terá como capital de Roma, enquanto a oriental a sede seria em Bizâncio, que foi antigo nome Bizantino, que foi antes de se tornar bizantino. Durante o reinado do imperador Constantino, a cidade de Bizâncio passou a se denominar Constantinopla e mais tarde, com o domínio muçulmano, foi chamado de Istambul, que foi no ano de 1453. A divisão se revelou um fracasso, pois acentuou-se as diferenças culturais e políticas já existentes entre duas regiões. O Império Romano do Ocidente mergulha na decadência, sem conseguir conter as invasões bárbaras e brigas internas. A queda de Roma saqueada pelos povos bárbaros em 410 revela o quanto os romanos já não controlavam seus domínios. Já a parte do Oriente continuou com o território unificado até 1453. Bom, pessoal, porque as invasões bárbaras estavam com brigas internas, estavam se fazendo conflito do Ocidente, já que no ano de 410 eles revelam que os romanos não tinham controle do condomínio. Quarta coisa, crise econômica. O crescimento econômico de Roma se baseava nas guerras de expansão, na capacidade de capturar pessoas para escravizar e finalmente comercializar. A partir do momento que não havia como expandir seu território, também não era possível escravizar seres humanos. Deste modo,
sem a mão da obra dos escravos, a economia começa a declinar. Por sua parte, o dinheiro para fazer guerras e pagar os soldados escasseia, uma das medidas para conter a crise econômica e fazer moeda de menor valor para pagar as tropas. O pessoal, me desculpe a minha tosse, porque me engasguei um pouco, né? Porque eu sou assim mesmo, né? Fico falando bem. Fico falando, né? E às vezes eu fico falando, lendo, depois vem a tosse de repente, né? Mas desculpa o ensinei de que. A solução acaba gerando inflação e a moeda romana se desvaloriza, aumentando a crise do império. Porque o império já tinha dinheiro, né? O Império Romano já estava com crise desvalorizada, né? Porque eles não tinham mais condições de pagar as tropas, não tinham condições de pagar medidas dos escravos, né? Os escravos eram de Roma, né? Que fazia escravidão, né? E foi daí que Roma estava com crise financeira, né? Então foi por isso, né, que aconteceu, né? Ele estava por isso se chama a escassez de dinheiro, de dinheiro da época de Roma. Quinta e última, crescimento do cristianismo. O surgimento do cristianismo, uma religião monoteísta, aumentou a crise da identidade pelo qual passava o Império Romano. Os cristãos foram considerados ilegais até em 313 d.C., o Edito de Milão, quando o imperador Constantino decretou o fim da perseguição. Isso não significou a paz imediata, pois outros imperadores tentaram restaurar as práticas pagãs. Essa luta entre o paganismo e o cristianismo desgastava internamente a sociedade e o governo romano, que já se encontravam bem divididos. Que foi daí foi do ano de 313 depois de Cristo que Constantino decretou o fim da perseguição com os cristãos. Mas só que não teve paz porque os pagãos estavam fazendo práticas pagãs, porque aí não estava oficializada a religião, né? Então foi daí que estabeleceu uma nova religião de Roma. Exato, né? Foi exato que estabeleceu a religião de Roma. Porque Roma, interessante, eles estavam fazendo tipo uma religião cristã, né? Já que no tempo que o imperador Nero estava odiando, perseguindo os cristãos por causa da fé cristã, aí os cristãos foram considerados inimigos, né? Então, aí muitos anos depois, aí que surgiu Constantino para acabar a perseguição. Mas aí no ano de 303 foi um ano que deu fim à perseguição dos cristãos, mas só que isso não instaurou a paz imediata, porque teve outras práticas pagãs que os romanos estavam fazendo, né? Aí no ano de 395 ele oficializa o Teodósio I, ele oficializa, acho que já ele é o fundador do Império Romano, bizantino, né? Ele oficializou a religião romana, né? Já que toda a religião do cristianismo. Então, essa foi a história, pessoal. Essa foi a história de Roma, que foi contada, né? Então, a história de Roma é interessante, que é para vocês lerem, para vocês
saber nessa história, né? E só conta essa história aqui que eu falei aqui, ó. Pessoal, tem um assunto aqui, o surgimento do Império Romano. Como foi que foi surgido, ó? Uma das histórias sobre a fundação de Roma é a célebre lenda dos irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que viveram em 753 a.C. Segundo os historiadores, Roma surgiu a partir de um grupamento de pastores que viviam às margens do rio Tigre. E essa região geográfica corresponde a hoje à Itália. No decorrer do século, no século, se não me engano, século VI a C, né? Roma ficou sob a direção dos etruscos da origem gregas. A liberdade foi conquistada gradualmente quando se transformou numa cidade-estado onde a forma de poder exercida era a monarquia. Com as constantes desavenças entre os reis, os romanos experimentaram a república entre 309 a 30 a.C. Nesta época, Roma passou a exercer forte poder colonial, político e militar. Bom, pessoal, essas foram... olha só quem foram os imperadores de Roma aqui, ó. Otaviano Augusto foi o primeiro imperador de Roma, foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Ou seja, ele acrescentou várias terras, né? Várias terras que foi acrescentado. Cláudio, seu principal foi conquistar para parte da Grã-Bretanha. Nero, considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Ou seja, ele odiava cristãos, né? Eu odiava todo mundo. Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Olha, Tito foi o cara que destruiu o templo de Salomão, né? Que se refere em Jerusalém, né? Porque foi quando que Jesus profetizou, né? Que o templo de Jerusalém seria destruído, né? No ano 70, né? Aí foi daí que teve a destruição do templo de Salomão, né? Aqui já foi profetizado por Jesus. Trajano era considerado um grande conquistador. Foi seu governo em que o Império Romano atingiu a maior extensão. Adriano ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros. Diocleciano dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. Constantino proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla. Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Foi o último, né, que foi deposto no ano de 473, invadido pelos povos germânicos do ocidente. Constantino XI foi o último imperador do Império Romano Oriental, morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Pessoal, essa história de Roma aqui, ó. Essa foi a história que Roma teve, né? Então, essa foi a última coisa que Roma já teve, né, pessoal? Aí foi que a Roma já estava em queda, né? Então, foi isso que aconteceu, né, pessoal? Bom, pessoal, vou terminar por aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a Idade Média, né? Que eu falei lá no começo do vídeo, né? Sobre o assunto vai ser comentado, né? Então, vou terminar por aqui esse vídeo, pessoal.
Deixe seu comentário aqui abaixo. Leia, compartilhe, assiste com calma o vídeo. Até a próxima, pessoal. Valeu e